Bom dia e boa tarde para todos. Aqui é o Segunda Página, o detetive do Segunda Página. E hoje hoje vai ser um vídeo bem mais simples. Vou comentar um áudio, colocar imagens no fundo. Não vai ter edição muito forte. Não é como o meu canal tivesse uma edição muito boa ou qualquer coisa do tipo, mas tô gravando esse vídeo aqui, gravando esse áudio mais para virar um videozinho ultra simples lá para poder voltar com o canal e também refazer a minha rotina de vídeos, retornar com essa coisa que eu quero embalar aqui no meu canal. Aí só dando aí de disclaimer no primeiro minuto do vídeo. E hoje eu vou analisar a obra Dungeon Meshi, que é uma obra, apesar de ser relativamente simples no seu início, vai ficando bem mais complexa com o seu final e com uma história que me pegou bastante, tanto que eu peguei, sei lá, assisti de manhã inteira e do assisti de manhã, aí eu maratonei no mesmo dia, só terminando tipo à noite assim, mano. E eu, nossa, mano, eu achei foda, foda. Não, mas o final da segunda temporada é muito bom. Mas vamos começar do começo. Dungeon Meshi é uma obra que o seu início é bem mais algo como fosse uma obra mais para entretenimento, tipo, é uma obra que explora uma coisa que em teoria não tem uma história muito aprofundada, porque o início da série ela começa só falando que naquele mundo, no mundo tem várias masmorras, ou seja, dungeons, e que aventureiros e pessoas que descem nas dungeons para pegar as recompensas que tem lá e além do mais também pegar os tesouros e explorar locais assim. E uma das dungeons que tem lá é do. E a dungeon onde se passa a história é a dungeon do Velho Rei, onde que no anime conta que uma lenda diz que um rei, né, quase, né, é, de, um rei de um reino muito antigo que foi descoberto durante uma escavação e que esse rei, falou para as pessoas que estavam escavando e nessa masmorra, falaram que né, aqui, né, nessa dungeon teria um grande reino no coberto de ouro e se conseguisse encontrá-lo, o reino poderia seria da pessoa que encontrasse. E isso é o pontapé inicial da história. Tanto que, apesar dessa dungeon não tá tendo tantos resultados como antigamente, como no início da série apresenta, que algum dos personagens figurantes se reclamam que a dungeon não é mais a mesma que antes, não tá com tantos tesouros, tantas recompensas assim. Ainda assim, eles continuam porque tem a chance de eles encontrarem esse tal reino que tem ouro na sua composição. Então, teriam grandes riquezas a ponto de tornar rico a pessoa que encontrá-las. E nosso protagonista, o protagonista, que eu vou dizer de Lloyd, eu vou chamar de Lloyd porque ele é um loiro, loiro relativamente inteligente, não é tanto assim, mas ele é inteligente, olha. Eu vou chamar ele de Lloyd 2 porque teve um dos vídeos que eu fiz, eu também teve uma análise de um anime onde tinha um Lloyd. Só que ele era drogado pra porra. Mas continuando. O Lloyd perdeu. Na última aventura eles quase morreram tudo. Morreu. Na verdade morreu. A irmã dele morreu, né, naquela aventura e além mais as pessoas que sobreviveram com ele basicamente abandonaram ele, porque ele tava querendo. Porque ele ia querer fazer mais uma aventura indo lá pro fundo e ele queria resgatar a irmã que foi devorada pelo dragão. Só que eles estavam passando com dificuldades. Aí o grupo só mantiveram um dos membros do grupo lá. Só um dos membros do grupo que se manteve com ele. Só dois membros do grupo se mantiveram com ele, que é o menininho e a elfa. Só que é a filhinha loira. Aí, e eles dois se mantiveram com ele porque eles queriam ajudar, apesar de eles entenderem que eles têm necessidades e não tem essas coisas assim. E a proposta que o Lloyd faz
Para eles gastarem bem menos bem menos dinheiro para conseguir fazer as coisas na dungeon, eles não gastarem nada nenhum dinheiro para pegar para ter o alimento, não gastar qualquer dinheiro em alimentos, e sim só em suplementos, ó, só em suplementos e armamento, que seria as espadas, ou os acessórios, ou os potes e coisas assim. Eles só gastariam com o negócio e eles iam cozinhar as coisas que tem dentro da dungeon. E isso é um ponto inicial bem interessante do anime, porque até pelo menos a primeira temporada inteira, apesar de ter esse plot de querer salvar a irmã, o anime é muito mais aquela aventurinha básica pra ter uma aventurinha básica pra eles explorarem a dungeon e também, consequentemente, consequentemente cozinharem os alimentos. Que isso aí é um ponto bem legal e bem interessante do anime, porque eles fazem um monte de receitas lá, enfrentam os monstros da dungeon e eles pegam um monte de suplementos de um jeito não tão convencional. Eles cozinham, provam as coisas assim. Mas o que começa a pegar mesmo é a partir da segunda temporada, que além do grupo principal que a gente acompanha, que é ele e o Lloyd junto com o menorzinho, a Elfa e mais o anão que entra no grupo, que também é um especialista em comida em culinária de monstros, assim, que eles conhecem no primeiro episódio, e ele também a- ajuda eles na aventura. Aparece o segundo grupo onde protagoniza ele. Que aparece lá, eles são meio bucha, mas eles por algum motivo conseguem chegar nos andares mais baixos, que é ele com a é um grupo com o Moreno, um Furry mais uma garota e mais alguns outros membros que eu não lembro, não vou conseguir lembrar agora, mas que eles têm algo interessante, e que consequentemente só que apesar de eles serem relativamente fracos, eles têm uma sorte absurda que eles conseguem encontrar inimigos fortes. Eles passam logo depois que o grupo principal passa das dungeons, vão tirar a maior parte das ameaças, eles pegam locais com menos monstros que o de costume, e além do mais o Moreno, o líder do grupo desse grupo secundário, ele tem alguma coisa, algo nele que faz ele ter muita força e também ter uma sorte absurda. E tanto que ele consegue até chegar nos últimos momentos lá na segunda temporada. E falando no primeiro ápice da série, que é quando eles finalmente derrotam o Dragão Vermelho e conseguem resgatar a irmã, descobre-se que ela tá basicamente morta. Isso aqui eu vou falar o spoiler, sim. Mas que ela tá morta, só que a maga lá, a elfa, a Finden loira, ela conhece magias antigas e que são consideradas proibidas, e ela faz a magia antiga lá e consegue ressuscitar a irmã do protagonista. Tanto que teve um episódio lá que eles interagiram. Só que depois disso aparece um personagem e que ele vai continuar pelo resto da obra e que vai ser o grande vilão final da obra. Que esse foi o principal motivo que me prendeu no anime, que é o Mago Louco. Que o Mago Louco. Que ele, sabendo disso, que eles fizeram usaram magia proibida, faz o que faz que a irmã do protagonista volte a ser um dragão, porque para ter ressuscitado ela, eles tiveram que utilizar a carne e o sangue do dragão para poder ressuscitar ela, porque ela tava basicamente puro osso, sem piadas, né? Sem piadas intencionais, mas sendo uma piada. Ela tava literalmente puro osso junto com as carnes. Aí a maga usou, ela juntou a carne do dragão o sangue para poder reconstruir o corpo para ressuscitar a irmã do protagonista. Só que o Mago Louco, sabendo que disso, ele conseguiu reverter a magia dela e conseguiu fazer ela se tornar um híbrido de humano com dragão e galinha, assim. Tanto que ela também tem até penas, assim. É tipo uma arpia com uma quimera, assim, e humano. Que é um design, porra. E eu tenho que falar a verdade, esse design é muito bizarro, mano. E eu nem sei como o autor conseguiu pensar nesse design, mas ele conseguiu.
Ele pensou nesse design e conseguiu fazer isso. Tá, mas ainda assim. E além do mais, o Mago Louco também é. Em teoria, ele é o grande vilão da obra e também o dono da masmorra, porque ele. Porque também na obra diz que o dono da masmorra ele influencia ela inteira. Daí que a masmorra ainda, ainda tem um pouco de recurso e essa tal promessa é por causa do Mago Louco, porque ele mantém a dungeon, ele controla a dungeon a ponto de interferir. Só que a dungeon tá em decadência, onde ela, na ilha onde tá essa dungeon, ela também tá decadente, e tanto que. E agora que aconteceu isso, que a Kamaga usou magia proibida, pessoas de fora que tiveram. Foram intervir na dungeon porque alguém fez magia proibida, que foi o caso dela. Que eles fizeram pra ressuscitar a irmã do protagonista, que depois parou de ser tão irmã assim, né? Virou uma quimera. Uma quimera foda. Daí por isso que o. E isso até é o grande plot principal. Aí fazendo isso, tudo isso, faz que eu tenha gostado desse anime. E é esse plot absurdo que tem, que o início do anime é tipo, vamos fazer comidinha das coisas da dungeon e pegar um tesouro. Aí talvez salvar a irmã. Aí no meio do anime lá, finalzinho da primeira temporada, perto da segunda, sabe, perto do início da segunda temporada, eles conseguem ressuscitar a irmã, conseguem fazer tudo isso e fazem tudo de novo. Só que acontece isso, acontece lá, aquele momento, o Mago Louco aparece. Não, e também esqueci de um detalhe, o Mago Louco, inclusive, ele é introduzido de uma forma bem bizarra, mano, porque o Mago Louco é introduzido de forma dentro de uma piada, porque em um desses episódios lá, o cara tava com tanta fome que pensou assim, por que eu não entrar numa dessas armadilhas no dungeon, que é um, um quadro um quadro ilusório que onde você é puxado, é puxado para lá e você vive na realidade daquele quadro. Aí o protagonista pensou, pô, dá pra ir lá, se isso der certo, a gente entra lá, a gente é puxado de propósito, volta, vai no negócio, come lá dentro do quadro e sai do quadro pra voltar pra dungeon. Só que o protagonista descobriu que, mesmo se você comer lá, quando você volta pra dungeon, você não tem mais nada, porque é tudo ilusório. E a comida que ele come lá dentro do quadro não continua no corpo quando ele sai. Só que o Mago Louco é introduzido nessa coisa do protagonista sair, do protagonista sair, entrar em vários quadros onde contava a história desse reino antigo e de um rei desse rei que fez que conseguiu subir para a superfície e contou a história para os escavadores. Aí, e engraçado que isso é a introdução do Mago Louco, que foi bem feita porque na história, porque o quadro é o registro de um momento histórico aí. Só que o cara aparecer do nada, ou lá, ir lá só comer comida e aparecer nos momentos muito importantes disso ali, fez que o subalterno do rei, basicamente um cavaleiro, entre aspas, né? Só que servia diretamente um rei, que era por coincidência, um homem moreno e de cabelo moreno, que parece muito o líder do outro grupo lá que tem um furry junto. Aí, aí ele, aí ele na situação que ele tá, que é naquele momento histórico, preso no passado, acha que o cara lá, o Lloyd, é invasor e quer tomar a posse do rei. Aí por causa dessa coisa que o Lloyd fez nos quadros, influenciou o futuro dele tornando-se um mago louco. Por causa que porque o Lloyd, pelo fato do Lloyd ter entrado nos quadros, fez que ele pensasse que poderia ter acontecido um golpe de estado. E que isso e essa possibilidade de golpe de estado no momento histórico por causa da invasão do Lloyd nos quadros fez que ele se corrompesse ao ponto de se tornar um mago louco. Aí por causa disso aconteceu tudo o que aconteceu, o reino decaiu, o rei lá teve que sair, procurou a superfície e encontraram ele depois de.
depois disso. Só que quando encontraram o rei, ele falou as palavras e logo depois morreu. Morreu, desapareceu, foi de Thanos, foi de Vasco. E isso acontece. Eu achei muito foda esse negócio assim do Mago Louco, porque se você parar pra pensar, faz sentido ou depois dele pensar isso, porque do nada aparece um cara que você não conhece, o cara que não faz nada, mas ele tá sempre nos momentos mais importantes da vida do rei e que você tem que proteger o rei. Aparece sempre um estranho lá que tá coincidentemente perto dele e que ameaça ele. E isso é genial, eu achei genial, e por isso que eu gostei tanto do plot do anime, porque a grande ameaça dele poderia ter sido evitada caso o cara não tivesse esfomeado, cara. É impressionante, eu adorei isso. E essa parte do plot é genial, genial, literal. Tanto que, para essa conclusão aqui que eu vou fazer a conclusão do vídeo, porque eu contei quase que por cima do todos e também o fato de eu ter gostado dela, e fazer uma conclusão da obra, que sim, até a segunda temporada, que foi a parte que eu gostei, que depois vão lançar a terceira temporada, com certeza. Teve um grande sucesso, o pessoal repercutiu a obra, não tanto quanto poderia, mas repercutiu. E ela é genial, cara. Aí só fazer considerações finais. Eu gostei do anime e ele é bem legal e ele é bem divertido. Ele é legal, divertido e com uma promessa de história muito foda. Então, por mim, a nota desse anime vai ser tipo um 8, 9, mano. Porque eu gostei bastante, ele é divertido e ele não é cansativo. Ele não tem aquele. Não, ele não é tão clichê assim, porque ele não é um shonen classicão, não é um shonen classicão, nem sei lá o que, não é porrada direto, não é coisa assim. Ele ainda respeita a essência da obra, porque apesar de estar nos últimos episódios lá, ele está precisando de matar o vilãozão, impedir o Mago Louco de finalmente destruir a dungeon e, consequentemente, poder perder o grande tesouro que tem lá dentro. Tu é. Ele ainda tem a parte inicial da obra, que é eles fazerem a comida deles com os monstros que eles abatem dentro da dungeon. E também eles continuam com isso, mesmo que não seja toda hora, porque não é toda hora que você vai comer comida, né? Você só come quando precisa, e eles também só comem quando precisa. Eles ainda assim mantêm a essência da obra lá que foi apresentada desde o início, que é a comida da dungeon. O Dungeon Meshi. Exatamente. Então isso faz eu dar uma nota tão alta para o anime. E, cara, eu só falo, assista imediatamente. Esse negócio é bom pra porra. É bom, é bom, é bom. Não, eu não me arrependo de ter gastado tempo vendo e não me arrependo de ter. E foi uma das melhores animes que eu assisti assim também, pô. Deu vontade de reassistir animes depois, vendo o Dungeon Meshi. Foi absurdo, mano. É absurdo, absurdo. Eu só digo isso. Isso. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E também, pô, se você quiser, pô, faça isso. Faça minha vontade de fazer vídeos crescer ainda mais. Fazendo tudo isso faz o meu sonho chegar mais perto do real, mano. Que é eu poder viver de internet, mano. É poder fazer vídeo, coisa assim. Me tornar um grande criador de conteúdo, nem que seja. Ou nem mesmo um grande, nem precisa ser grande assim, mas me tornar um criador de conteúdo de fato, ter uma comunidade, coisa assim. Se você gostou, faz tudo isso. E eu e vou fazer o agradecimento para todos os que assistiram esse vídeo e que, consequentemente, viram falar um monte de groselha. Gostaria de agradecer vocês profundamente. Te agradeço com certeza, tô agradecendo muito mais uma vez por ter assistido isso. E até a próxima. E até o próximo vídeo.